O estalo do rifle Winchester do xerife Briggs ecoou pelas paredes do canyon. Mas não era uma execução. Era um casamento. No verão escaldante de 1883, Graham Holloway estava no chão empoeirado da cadeia do condado de Owehee. Ele era um homem que viveu seus últimos 10 anos trocando peles de urso nas florestas altas. Agora, ele olhava para a mulher ao seu lado. Cordelia Pratt tinha 32 anos, marcada como a solteirona indesejada da cidade. Ela segurava um buquê de artemísia seca que alguém enfiou em suas mãos como uma piada cruel. Eles achavam que casar o homem da montanha com a solteirona iria destruir os dois. Estavam redondamente enganados. A cidade de Silver Peak, no território de Idaho, era um lugar onde fortunas eram arrancadas da terra. E a moralidade era vendida para quem pagasse mais. Não era um lugar para um homem que valorizava o silêncio. Graham Holloway havia evitado as ruas lamacentas de Silver Peak por quase 2 anos. Ele preferia a honestidade brutal das montanhas Bitterroot. Com 1,93 m de altura, vestido com pele de gamo e cheirando a fumaça de lenha e resina de pinho, Graham só descia quando precisava de café, sal e munição. No final de agosto de 1883, Graham cometeu o erro de entrar no posto de Miller. Sua mula de carga estava carregada com peles de castor e raposa de primeira qualidade. Ele não estava na loja há nem 10 minutos quando a pesada porta de carvalho se fechou, bloqueando a luz do sol. 4 delegados, liderados pelo notoriamente corrupto xerife Calvin Briggs, estavam parados. Suas mãos repousavam nos cabos de seus revólveres Colt. Graham Holloway, disse o xerife Briggs arrastado, cuspindo um jato de suco de tabaco preto no chão. Você está preso pelo roubo de 40 cabeças de gado de primeira do Sr. Josiah Pratt. Graham nem sequer se abalou. Ele lentamente pousou uma lata de café Arbuckles. Eu não roubo gado, Calvin. Eu atiro nas coisas que comem o gado. Diga isso ao juiz, zombou Briggs. Em instantes, Graham estava acorrentado, arrastado pelas ruas empoeiradas. Ele sabia a verdade. Um estranho sem família e sem amigos na cidade. Era o bode expiatório perfeito para um xerife que provavelmente estava roubando gado ele mesmo. Em Silver Peak, a pena para roubo de gado era uma queda curta e uma parada súbita. Tudo na árvore do enforcamento na saída da cidade. Enquanto Graham estava sentado em uma cela sufocante e sem janelas, um tipo diferente de aprisionamento acontecia do outro lado da cidade. Cordelia Pratt tinha 32 anos, uma idade que, no cálculo cruel da fronteira, a tornava completamente invisível. Ela era alta, de traços marcantes, e possuía um olhar severo e intransigente que perturbava os homens de Silver Peak. Ela havia recusado 3 propostas de casamento aos 20 e poucos anos. Todos eram homens escolhidos a dedo por seu pai, Josiah Pratt, o proprietário de terras mais rico do condado. Josiah era um barão implacável que via todos, incluindo sua filha, como ativos em um livro contábil. Porque Cordelia lia filosofia, cuidava de uma contabilidade complexa e se recusava a fazer o papel de uma esposa servil da fronteira. A cidade a apelidou cruelmente de Donzela de Ferro. Mas Josiah não se importava com as fofocas da cidade. Ele se importava com o terreno de Deadwood. O terreno de Deadwood era uma enorme parcela de 500 acres. Parecia ser apenas rocha estéril e mato seco na divisa do condado. Era totalmente inútil para pastagem ou agricultura. No entanto, pertencera à falecida mãe de Cordelia, e a escritura estava inteiramente em nome de Cordelia. Durante anos, Josiah tentou coagir Cordelia a transferir a terra para seu conglomerado. Ela se recusou firmemente, agarrando-se à terra como sua única vantagem, sua única peça de independência. Mas Josiah havia recebido recentemente um telegrama particular de Chicago. O novo ramal ferroviário transcontinental precisava passar direto pelo condado de Owehee, e o único caminho geograficamente viável para os trilhos cortava bem no coração do terreno de Deadwood. A terra, de repente, valia uma fortuna. Josiah precisava da escritura, e sob as leis draconianas de coverture da época, se Cordelia se casasse, o controle de sua propriedade seria automaticamente transferido para seu marido. Josiah só precisava de um marido que pudesse controlar. Ou melhor ainda, um marido de quem pudesse se livrar. O prefeito Hiram Stokes e o xerife Briggs levaram o plano a Josiah enquanto bebiam uma garrafa de bourbon caro.
Eles tinham um homem da montanha sentado em uma cela, esperando a forca. Se oferecessem a vida ao bruto em troca de se casar com a solteirona, ele aceitaria. Então Josiah poderia pagar ao selvagem algumas centenas de dólares para assinar a escritura e voltar para as montanhas, deixando Cordélia sem um tostão, humilhada e legalmente ligada a um fantasma. Era uma armadilha cruel e infalível. O calor dentro do escritório do xerife era sufocante na manhã seguinte, quando Graham foi retirado de sua cela. Seus pulsos ainda estavam presos em pesadas algemas de ferro. Atrás da mesa do xerife estava o juiz Abner Cole, parecendo profundamente de ressaca, e ao lado dele, Josiah Pratt, apoiado em uma bengala com ponta de prata. "Holloway", disse Josiah, sua voz como pedra se moendo, "você está programado para ser enforcado amanhã ao amanhecer. Mas o conselho da cidade está se sentindo misericordioso. Temos uma situação doméstica. Minha filha precisa de um marido para garantir sua reputação. Você se casa com ela hoje, assina alguns papéis e nós o deixamos voltar para suas montanhas com a ficha limpa." Os olhos azul-gelo de Graham se moveram do proprietário corrupto para o xerife. Ele sabia que era uma cilada quando sentia o cheiro. "E se eu não aceitar, então testaremos a força da corda." O xerife Briggs riu, engatilhando a alavanca de seu rifle Winchester para dar ênfase. Antes que Graham pudesse responder, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Cordélia Pratt foi empurrada para dentro por um delegado. Ela tropeçou, mas rapidamente recuperou o equilíbrio, alisando as saias de seu vestido de lã escuro e sem adornos. Ela olhou ao redor da sala, seus olhos escuros observando o juiz, seu pai e, finalmente, o homem enorme e acorrentado que cheirava a natureza selvagem. "Qual é o significado disto, pai?" exigiu Cordélia, sua voz notavelmente firme, apesar do terror que devia estar sentindo. "Você vai se casar, Cordélia", disse Josiah friamente. "Você se mostrou incapaz de encontrar um par adequado. Então eu encontrei um para você. Conheça o Sr. Holloway." Cordelia encarou Graham. Ela viu as correntes pesadas, os nós dos dedos machucados e o tamanho imponente e selvagem dele. Mas ela também viu a inteligência em seus olhos. Ele não era um animal em pânico. Ele era um homem calculando suas chances. "Você não pode fazer isso", disse ela, sua voz baixando para um sussurro áspero. "Isso é uma farsa." "É a lei, minha cara", arrastou o juiz Cole, abrindo um pesado livro de registros. "Agora, aproximem-se, os dois." Graham foi empurrado para a frente. O delegado soltou sua mão direita, apenas o suficiente para segurar uma caneta. "Você, Graham Holloway, aceita esta mulher?" O juiz murmurou apressadamente, pulando totalmente as formalidades. Graham olhou para Cordélia. Ela tremia um pouco, mas ergueu o queixo, recusando-se a desviar o olhar dele. Ele não a conhecia, mas reconheceu uma companheira de cativeiro. "Aceito", ele grunhiu. "E você, Cordélia?" "Eu não tenho escolha." "Tenho?" ela interrompeu, fuzilando o pai com o olhar. "Diga as palavras, Cordélia", ameaçou Josiah, batendo com a bengala. "Ou eu o enforco agora mesmo, e você será viúva antes de ser noiva. De qualquer forma, estou assumindo o controle de seus assuntos hoje." Cordélia engoliu em seco. "Aceito." "Assinem aqui", ordenou o juiz. Graham rabiscou seu nome. Cordélia pegou a caneta. Quando ela assinou Cordélia Holloway, um sorriso cruel surgiu no rosto de Josiah. Ele imediatamente jogou um segundo pedaço de papel sobre a mesa. "Agora", disse Josiah, virando-se para Graham, "como marido dela, você agora controla seus bens. Esta é uma escritura de transferência para um pedaço de rochas chamado Terreno de Deadwood. Transfira para mim e há $500 e um cavalo rápido esperando por você lá nos fundos." Cordélia ofegou, a percepção a atingindo como um golpe físico. A terra. Sempre foi sobre a terra. Ela olhou para Graham, seus olhos suplicando pela primeira vez. "Não faça isso." Seu silêncio gritava. Graham olhou para o papel, depois para os $500 em moedas de ouro que Josiah colocou na mesa. Ele olhou para o xerife Briggs, cujo dedo ainda repousava perto do gatilho da Winchester. Então Graham olhou para a mulher que acabara de ser tratada como um pedaço de gado. Graham pegou a caneta. Ele a segurou sobre a escritura. A sala prendeu a respiração. Lentamente, Graham partiu a caneta de madeira ao meio entre seus dedos grossos e deixou os pedaços lascados caírem sobre as moedas de ouro. "Eu não sei ler", mentiu Graham.
Sua voz era um trovão profundo e ressonante que fez a poeira das vigas tremer. E eu não assino coisas que não consigo ler. Fique com seu dinheiro. Estou levando minha esposa para casa. O rosto de Josiah ficou de um tom violento de roxo. Seu selvagem estúpido. Você assina esse papel ou vai para a forca. Graham deu um passo em direção a Josiah. Seu tamanho imponente forçou o homem mais velho a recuar. Você já nos casou, Pratt. Se você enforcar um homem logo depois de forçá-lo a se casar com sua filha na frente de um juiz, o governador do território, lá em Boise, vai começar a fazer perguntas sobre seu gado e suas apropriações de terra. Eu estou indo embora e ela vem comigo. Briggs levantou o rifle, mas Josiah ergueu uma mão trêmula. Graham estava certo. Um casamento forçado era uma coisa. Uma execução imediata e não sancionada de um genro era bagunçada demais, mesmo para Silver Peak. Tudo bem, sibilou Josiah, inclinando-se para perto de Cordélia. Leve-o. Vá viver naquela rocha estéril. Vocês vão morrer de fome antes do inverno chegar. E quando estiver desesperada, você vai rastejar de volta e me implorar para tirar aquela terra de suas mãos. Graham pegou sua mochila, ofereceu o antebraço grosso para sua nova esposa e a conduziu para fora da cadeia, deixando um silêncio atordoado para trás. A viagem até o terreno de Deadwood levou 4 horas agonizantes em uma carroça dilapidada que Graham comprou com o dinheiro restante de suas peles. A paisagem mudou de colinas gramadas para uma extensão dura e implacável de xisto irregular, árvores de zimbro retorcidas e terra vermelha cozida. Eles não haviam trocado uma única palavra desde que saíram da cidade. Cordélia sentou-se rigidamente no banco de madeira, olhando para a frente. Ela era uma mulher que havia planejado meticulosamente sua vida para evitar a situação exata em que agora se encontrava, completamente dependente de um homem estranho. No entanto, enquanto observava Graham manobrar habilmente as rédeas da parelha, suas mãos grandes, surpreendentemente gentis com os cavalos nervosos, um estranho sentimento de curiosidade começou a perfurar seu desespero. Ele havia desafiado o pai dela. Nenhum homem no condado de Owehee jamais havia desafiado Josiah Pratt e saído impune. Quando o sol começou a se pôr abaixo do horizonte irregular, pintando o céu em tons violentos de roxo machucado e laranja ardente, eles chegaram à única estrutura no terreno. Era uma velha cabana em ruínas que havia sido abandonada por garimpeiros uma década antes. O telhado estava cedendo, a porta pendia de uma dobradiça de couro e o interior cheirava a excrementos de rato e mofo úmido. Graham puxou as rédeas. Uou! Ele desceu da carroça e olhou para a ruína. Ele soltou um suspiro lento e pesado. Bem, não é um palácio. Cordélia desceu sem pedir sua ajuda. Ela caminhou até a porta, espiou para dentro e depois se virou para ele. Sua expressão era indecifrável. Sr. Holloway, disse ela, sua voz nítida e formal no silêncio desolado. Acredito que precisamos estabelecer um entendimento. Graham se encostou na roda da carroça, cruzando os braços sobre o peito largo. Estou ouvindo. Você salvou minha terra hoje. Por isso sou grata, disse ela, apertando o chale contra o vento frio da noite. Mas não tenho ilusões. Meu pai nos forçou a isso. Não espero nada de você. Você é um homem das montanhas. Amanhã, pode pegar esta carroça, voltar para sua floresta e me deixar aqui. Não vou persegui-lo e não contestarei uma alegação de abandono. Graham a encarou. A cidade a chamava de solteirona, uma mulher amarga que não conseguia arranjar um marido. Mas olhando para ela agora, silhuetada contra a paisagem agreste, ele não via uma mulher frágil e descartada. Ele via uma sobrevivente defendendo seu território. Se eu for embora, disse Graham lentamente, seu pai enviará seus homens aqui antes que a poeira do meu rastro assente. Eles a arrastarão de volta, a declararão incompetente e tomarão a terra de qualquer maneira. O maxilar de Cordélia se contraiu. Eu tenho uma espingarda lá dentro. Posso defender o que é meu. Graham realmente riu, um som baixo e retumbante que surpreendeu os dois. Senhora, com todo o respeito, você é uma mulher da cidade com a escritura de um monte de pedras. Briggs e seus delegados queimariam esta cabana até o chão com você dentro. Ele passou por ela e entrou na cabana, suas botas pesadas ecoando no chão podre. Eu não vou embora. Cordélia o seguiu para dentro, seus olhos se estreitando. Por quê? Por que ficar? Você não me deve nada e esta terra não vale nada. Graham se virou para encará-la na penumbra.
Eu não gosto de ser intimidado, senhora Holloway. E não gosto de homens que tratam suas filhas como fichas de pôquer. Eu disse ao seu pai que estava levando minha esposa para casa. Então, eu vou ficar, pelo menos até descobrirmos uma saída para isso. Ele descarregou sua mochila pesada e a colocou em um pedaço relativamente limpo do chão. Amanhã vou levar a carroça até a mata mais próxima. Cortar alguns troncos frescos para escorar aquele telhado. Você sabe como fazer uma fogueira? Cordélia se irritou um pouco. Sou perfeitamente capaz de realizar tarefas domésticas, Sr. Holloway. Não sou uma debutante em defesa. Na semana seguinte, uma estranha coreografia silenciosa se desenvolveu entre eles. Graham era uma máquina de trabalho físico implacável. Ele reconstruiu o telhado, remendou as paredes com barro e crina de cavalo e caçou coelhos e perus selvagens para mantê-los alimentados. Cordélia, fiel à sua palavra, era igualmente formidável. Ela limpou a cabana, organizou seus parcos suprimentos com precisão militar e preparou refeições que, embora básicas, eram infinitamente melhores do que as rações de trilha a que Graham estava acostumado. Eles raramente falavam, mas se observavam. Graham notou como Cordélia meticulosamente mapeava o terreno ao redor da cabana em um caderno de couro que ela mantinha escondido em seu avental. Cordélia notou que Graham, apesar de sua aparência rude, lavava as mãos antes de cada refeição e possuía uma inteligência quieta e observadora que contradizia completamente a visão da cidade sobre ele como um bruto irracional. No 8º dia, a paz frágil se quebrou, mas não da maneira que Graham esperava. Ele estava rastreando um veado mula perto da fronteira leste do terreno quando ouviu um assobio agudo. Ele se virou e viu Cordélia no topo de uma alta crista de xisto, agitando seu chale freneticamente. Graham correu pela encosta, a mão no cabo de sua faca de caça, esperando encontrar uma cascavel ou um dos homens de Pratt. Em vez disso, ele encontrou Cordélia ajoelhada ao lado de uma fissura profunda na rocha, coberta de poeira, com as mãos completamente sujas de lama escura. "Olhe!" ela sussurrou, seus olhos ardendo com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. Graham se ajoelhou ao lado dela. Na escuridão da fissura, ele ouviu o inconfundível gorgolejo rítmico de água corrente. Ele enfiou a mão no escuro e frio e sentiu a corrente de uma nascente subterrânea. Ele retirou a mão e provou a água em seus dedos. Era pura, doce e incrivelmente fria. "Água", disse Graham confuso. "É uma nascente profunda, bom para nós, mas não muda muita coisa." Cordélia sentou-se sobre os calcanhares, um sorriso lento e triunfante se espalhando por seu rosto. Isso a transformou completamente, despindo a severa donzela de ferro e revelando uma mulher de brilho perigoso. "Você realmente não sabe, não é, Graham?" Ela perguntou, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. "O que agora?" Ela tirou o caderno de couro do avental e o abriu. Dentro havia mapas topográficos complexos, notas de levantamento e recortes de um jornal financeiro de Chicago. "Meu pai acha que quer esta terra porque a ferrovia tem que passar por ela", explicou Cordélia, sua voz tremendo de excitação. "Ele acha que pode cobrar um pedágio pelo direito de passagem, mas meu pai é arrogante e não leu os relatórios de engenharia que interceptei de seu escritório." Ela apontou para a fissura. "As novas locomotivas a vapor que estão construindo para a linha oeste exigem enormes quantidades de água doce para subir as montanhas Ouihi. A água alcalina de Silver Peak corroerá suas caldeiras. Esta nascente, esta é a única fonte de água subterrânea pura e não alcalina em um raio de 80 quilômetros." Graham a encarou, a ficha caindo lentamente. "Graham", disse Cordélia, olhando-o diretamente nos olhos, "quem controla a água no terreno de Deadwood não recebe apenas uma taxa de passagem. Essa pessoa detém um monopólio absoluto sobre a capacidade da ferrovia de operar neste território. Nós não possuímos apenas um monte de pedras. Nós temos as chaves de todo o vale." Ela fechou o caderno com um estalo seco. "E meu pai está prestes a descobrir que a filha que ele descartou e o homem da montanha que ele tentou enforcar vão quebrar seu império em pedaços." A revelação da nascente de água doce mudou o próprio ar dentro da cabana cheia de correntes de ar. Pela primeira vez em sua vida, Cordelia Pratt não era apenas um peão no tabuleiro de xadrez de seu pai. Ela segurava a rainha, e Graham Holloway
um homem que passou a vida evitando as complicações da sociedade, se viu inextricavelmente envolvido no jogo mais perigoso do condado de Owehee. Naquela noite, a luz bruxuleante da lareira projetava sombras longas e dançantes nas paredes remendadas. Cordelia sentou-se à pequena mesa rústica que Graham havia construído com pinho recuperado. Seus livros contábeis e mapas estavam espalhados diante dela. Graham sentou-se à sua frente, silenciosamente esculpindo um novo cabo para sua faca de esfolar, observando-a trabalhar. Meu pai opera com base na força bruta e na autoridade presumida, disse Cordelia, sem desviar o olhar de seus cálculos. Ele acredita que a lei é o que ele e o xerife Briggs dizem que é. Mas a ferrovia, a Chicago and Northwestern Railway, eles operam com contratos federais e escrituras invioláveis. Se conseguirmos contornar meu pai e registrar os direitos da água diretamente no escritório territorial em Boise e depois contatar o engenheiro-chefe da ferrovia, Josiah perde sua vantagem. Graham terminou de soprar uma lasca de madeira de seu colo. Mas estamos sentados em uma ilha aqui, Cordelia. No momento em que eu entrar em Silver Peak para enviar um telegrama para Boise ou Chicago, Briggs me prenderá novamente. Eles dirão que quebrei os termos da minha libertação. Cordelia finalmente ergueu o olhar, seus olhos escuros refletindo a luz do fogo. Você não vai enviar. Toby Miller vai. O garoto que cuida do posto de telégrafo. Eu dei aulas de matemática para Toby quando ele era menino, explicou ela. Um raro sorriso suave tocou seus lábios. A família dele era desesperadamente pobre, e meu pai tentou expulsá-los de sua propriedade. Eu paguei secretamente seus impostos atrasados com meu próprio dinheiro para vestidos. Toby me deve seu sustento, e ele despreza Josiah. Mas temos que entregar as mensagens a ele sem sermos vistos. Graham testou o equilíbrio da faca em sua mão grande. Eu consigo entrar e sair de Silver Peak como um fantasma. Já rastreei pumas por lugares mais apertados do que aquela rua principal lamacenta. Prepare suas cartas. A aliança foi forjada não com um abraço romântico, mas com o arranhar de uma pena de aço e o afiar silencioso de uma lâmina. 2 noites depois, sob o manto de um céu nublado e sem lua, Graham entrou sorrateiramente em Silver Peak. Ele não pegou a carroça. Ele pegou seu cavalo de montanha de passo firme, deixando-o amarrado em um bosque de choupos a 1,5 quilômetros da cidade. Ele se moveu pelas sombras dos becos, silencioso em seus mocassins de sola macia. O posto de telégrafo estava escuro, mas Graham sabia que Toby dormia em um catre nos fundos. Ele arrombou a fechadura simples da porta dos fundos com um pedaço de arame e entrou. Quando Toby acordou, uma mão enorme estava firmemente, mas gentilmente sobre sua boca. Não grite, garoto, sussurrou Graham, o ronco profundo de sua voz inconfundível. É Holloway! Vou tirar minha mão agora! Os olhos de Toby estavam arregalados de terror, mas ele assentiu freneticamente. Quando Graham o soltou, o jovem recuou contra a parede. Eles vão te enforcar se te encontrarem aqui, Sr. Holloway. Vão nos enforcar os dois. Ninguém vai encontrar nada, assegurou Graham, tirando um envelope grosso de seu casaco de couro. Minha esposa manda lembranças. Ela precisa que estas mensagens sejam transmitidas para a Comissão Territorial de Águas em Boise e para um Sr. Harrison Sterling, no escritório da ferrovia em Chicago. Você consegue fazer isso antes do amanhecer e enterrar as cópias para que Briggs nunca as veja? Toby olhou para o envelope, reconhecendo a caligrafia elegante e precisa de Cordelia. O medo em seus olhos lentamente deu lugar a uma determinação endurecida. Pela senhorita Cordelia, eu as enviaria direto para o diabo se ela pedisse. Graham deu um tapinha no ombro do garoto, colocou uma moeda de ouro de $20 na mesa, parte do dinheiro de suas peles, e desapareceu de volta na noite tão silenciosamente quanto havia chegado. No entanto, Josiah Pratt não era um homem que esperava que seus inimigos fizessem um movimento. Ele esperava que Cordelia e o homem da montanha já estivessem morrendo de fome, implorando por migalhas. Quando uma semana se passou sem sinal de bandeira branca, Josiah ficou paranoico. Ele convocou seus 2 capangas mais implacáveis, um par de rancheiros de olhar duro chamados Harlon e Coots. Vão até o terreno de Deadwood, ordenou Josiah, baforando um charuto grosso em seu luxuoso escritório. Queimem a cabana, matem os cavalos. Se o homem da montanha resistir, deixem-no para os abutres. Tragam minha filha de volta.
É hora de acabar com esta pequena rebelião. O ataque veio ao meio-dia, 3 dias depois. Graham estava carregando baldes da nascente escondida quando o estalo agudo de um rifle ecoou pelo cânion. Lascas de madeira voaram da moldura da porta da cabana, errando Cordélia por centímetros enquanto ela varria a varanda. Abaixe-se, rugiu Graham, largando os baldes e correndo em direção à cabana. Um segundo tiro levantou poeira em seus calcanhares. Harlan e Coots estavam posicionados em uma crista a 200 metros de distância, usando o mato como cobertura. Eles pensavam que estavam caçando alvos fáceis. Esqueceram que estavam caçando um homem que havia sobrevivido uma década em território de ursos. Cordélia se arrastou para dentro, o coração martelando contra as costelas. Ela não gritou nem entrou em pânico. Ela imediatamente pegou a pesada espingarda de cano duplo que Graham mantinha carregada perto da lareira. Graham mergulhou pela porta, rolando até parar no chão de terra batida. Você se machucou? Ele exigiu, seus olhos arregalados com um pânico feroz e protetor que ele não esperava sentir. Estou bem, disse Cordélia, sua voz notavelmente firme. Ela entregou a ele seu rifle Winchester e abriu a espingarda para verificar os cartuchos. 2 deles, na crista norte. Fique abaixado, ordenou Graham, seu rosto endurecendo em uma máscara de foco letal puro. Eles estão atirando de cima para baixo, o que significa que são descuidados. Vou dar a volta pelo arroio e subir por trás deles. E o que eu devo fazer? Perguntou Cordélia. Mantenha a atenção deles, disse Graham, lançando-lhe um sorriso sombrio. Se eles chegarem perto o suficiente, use essa espingarda. Não hesite. Graham saiu pela janela dos fundos, desaparecendo no terreno rochoso e traiçoeiro. Cordélia ficou sozinha no calor sufocante da cabana. Ela esperou. Os minutos se arrastaram em uma eternidade agonizante. Harlan e Coots atiravam esporadicamente, tentando provocar uma resposta. Finalmente, um dos homens, Coots, ficou impaciente. Acreditando que os habitantes estavam encolhidos lá dentro, ele montou em seu cavalo e o incitou a descer a crista, com a intenção de jogar uma tocha no telhado de cedro seco. Cordélia o observou se aproximar por uma fresta nas venezianas. Suas mãos suavam contra a coronha de madeira da espingarda. Não hesite, Graham havia dito. Quando Coots estava a 50 metros de distância, cavalgando rápido com uma tocha de pinho acesa, Cordélia abriu a porta da frente com um chute. Ela subiu na varanda, apontou a pesada espingarda para o ombro e puxou o gatilho direito. O recuo atingiu seu ombro como o coice de uma mula. A rajada de chumbo não matou o cavaleiro, mas dizimou o chão na frente de seu cavalo. O animal empinou violentamente, relinchando de terror. Coots foi jogado para trás da sela, caindo com força na poeira implacável, a tocha se apagando ao seu lado. Antes que Harlan pudesse mirar seu rifle em Cordélia da crista, uma sombra maciça surgiu das rochas diretamente atrás dele. Graham não se deu ao trabalho de atirar. Ele balançou a pesada coronha de madeira de sua Winchester como um porrete, acertando Harlan em cheio no queixo. O som doentio de osso quebrando ecoou pelas colinas. Harlan desabou instantaneamente. Lá embaixo, Coots gemia, tentando alcançar o revólver em seu quadril. Ele congelou quando ouviu o clique sinistro de Cordélia engatilhando o cano esquerdo da espingarda, apontando-a diretamente para seu peito. Sugiro que você deixe essa arma exatamente onde está, disse Cordélia. Sua voz ecoava com a autoridade gélida de seu pai, mas canalizada para uma causa justa. Graham arrastou o inconsciente Harlan colina abaixo e o jogou sem cerimônia ao lado de Coots. Ele olhou para Cordélia, de pé, imponente na varanda com a espingarda fumegante, e sentiu um profundo respeito. Ela não era apenas sua esposa no papel. Ela era uma parceira no sentido mais verdadeiro da fronteira. Diga a Josiah, rosnou Graham para o aterrorizado Coots, que se ele mandar homens para minha terra de novo, não os mandarei de volta respirando. Agora, coloque seu amigo sobre uma cela e vá embora. O escritório de Josiah Pratt era um monumento ao seu ego, forrado com livros de couro que ele nunca leu e troféus de prata de exposições de gado que ele havia fraudado. Mas o ar dentro da sala estava atualmente sufocado de pânico. Harlan estava deitado em um sofá com o queixo quebrado. Enquanto isso, Coots gaguejava uma explicação de como a solteirona e o selvagem os haviam humilhado. Você está me dizendo? Sibilou Josiah,
seu rosto um vermelho furioso e manchado. Que minha filha te manteve sob a mira de uma arma, enquanto aquele lixo da montanha te emboscava? Ela não é nenhuma solteirona, Sr. Pratt, murmurou Coots, esfregando as costelas doloridas. Ela parecia pronta para arrancar minha cabeça e dormir tranquilamente depois. Josiah atirou seu copo de uísque de cristal contra a lareira, estilhaçando-o em 1000 pedaços brilhantes. Seu plano estava se desfazendo, e o tempo havia se esgotado. Na manhã seguinte, a diligência de Boise chegou a Silver Peak, trazendo o Sr. Harrison Sterling, o agrimensor-chefe e gerente de aquisições da Chicago and Northwestern Railway. Sterling era um homem astuto e elegante, com um relógio de bolso que custava mais do que a maioria dos homens da cidade ganhava em um ano. Josiah imediatamente levou Sterling para a opulenta sala de jantar do Silver Peak Hotel, oferecendo-lhe vinho francês importado e costela de primeira. O xerife Briggs montava guarda na porta, garantindo que nenhum cidadão perturbasse a negociação crucial. Como descrevi em minhas cartas, Sr. Sterling, disse Josiah suavemente, limpando a boca com um guardanapo de linho. Eu controlo o vale inteiro. O terreno de Deadwood está sob meu domínio. Podemos finalizar o contrato de direito de passagem hoje por uma taxa fixa de $50 mil. Sterling tomou um gole lento de seu vinho, seus olhos impassíveis e calculistas. Uma soma substancial, Sr. Pratt. No entanto, não estou apenas interessado no direito de passagem. Meus engenheiros me informaram que a inclinação sobre o passo Owyhee requer um reabastecimento maciço de água. Sua terra não oferece água viável. Josiah sorriu com confiança. Garanto a você, todos os direitos de água do condado pertencem ao meu sindicato de gado. O que quer que você precise, nós forneceremos. Isso é fascinante. Uma voz clara e ressonante ecoou pela sala de jantar. Josiah se virou. As pesadas portas duplas da sala de jantar haviam sido abertas. Ali estava Cordélia. Ela não usava mais a lã sem graça e sem adornos da solteirona da cidade. Ela usava um traje de montaria sob medida de um verde esmeralda profundo. Sua postura era impecável, seu cabelo escuro preso com precisão elegante. Ao seu lado estava Graham Holloway, imponente sobre a sala. Ele estava barbeado, sua juba selvagem de cabelo aparada, vestindo uma camisa branca impecável, um colete escuro e um casaco de lona. Ele parecia menos um homem da montanha e mais um cavalheiro endurecido e letal. A sala de jantar ficou em silêncio absoluto. O xerife Briggs levou a mão à arma, mas Graham simplesmente pousou a mão em seu próprio cinto, fixando o xerife com um olhar tão frio que congelou o homem da lei corrupto em seu lugar. Qual é o significado disto? Rugiu Josiah, levantando-se tão rápido que sua cadeira caiu no chão. Xerife, prenda esses invasores. Sob que acusação, pai? Perguntou Cordélia, entrando calmamente na sala. Invasão de um hotel público ou simplesmente interrupção de uma fraude? Ela caminhou diretamente para a mesa, ignorando completamente o pai, e estendeu uma mão enluvada para o executivo da ferrovia. Sr. Sterling, presumo. Sou Cordelia Holloway, a proprietária legal do terreno de Deadwood. Sterling se levantou, intrigado com a pura audácia da mulher, e pegou sua mão. Senhora Holloway, recebi um telegrama muito interessante de você. Um telegrama? Gaguejou Josiah, seus olhos dardejando descontroladamente. Ela não tem legitimidade legal. Ela é uma mulher casada. Sob as leis de coverture deste território, sua propriedade é controlada inteiramente por seu marido. Josiah apontou um dedo trêmulo e vitorioso para Graham. E aquele bruto ali é o marido dela. Eu tenho os documentos para provar. Cordelia não se abalou. Ela simplesmente se virou para Graham com um sorriso suave e conhecedor. Graham deu um passo à frente, suas botas pesadas soando como trovão no chão polido. Ele enfiou a mão no bolso interno de seu casaco e tirou uma grossa pasta de documentos oficiais selados com cera. Ele os jogou pesadamente sobre a mesa de jantar, bem ao lado do prato de costela de Josiah. Você está certo, Josiah, disse Graham, sua voz ecoando facilmente por todos os cantos da sala. A lei diz que um marido administra a propriedade de sua esposa. E como administrador do terreno de Deadwood, eu redigi oficialmente uma procuração legal, cedendo completamente todos os direitos executivos, financeiros e de negociação. De volta para minha esposa, Cordélia. Josiah encarou os papéis, a cor sumindo de seu rosto.
Você não pode fazer isso. Eu acabei de fazer, respondeu Graham suavemente. Acontece que eu sei ler e escrever perfeitamente bem, Josiah. Desde que eu era um menino em Ohio. Eu só não queria assinar sua escritura roubada. Cordelia se virou para o atônito Sr. Sterling. Ela tirou seu caderno de couro de sua bolsa e expôs seus mapas topográficos. Sr. Sterling, disse Cordelia, sua voz transbordando com a confiança inabalável de uma mulher que finalmente assumiu seu poder. Meu pai não pode lhe vender direitos de água porque ele não possui a água. 10 dias atrás, localizei uma enorme nascente de terra profunda e não alcalina no terreno de Deadwood. 3 dias atrás, via telégrafo, registrei esses direitos de água específicos em meu nome na Comissão Territorial em Boise. Os papéis foram ratificados ontem. Os olhos de Sterling se iluminaram com um respeito genuíno e predatório. Ele olhou dos mapas para Cordelia, ignorando completamente Josiah. Você tem a água. Eu tenho a água e tenho a terra, confirmou Cordelia. E estou preparada para arrendar o direito de passagem e o acesso à água para a Chicago and Northwestern Railway. Não por $50.000, mas por 20 mil. Mais uma realeza de 10% sobre todo o frete transportado através do Passo ao Iri pelos próximos 99 anos. Sterling riu, um som rico e satisfeito. Senhora Holloway, você negocia de forma terrivelmente dura. Josiah estava hiperventilando. Seu império estava desmoronando diante de seus olhos. Ele se lançou sobre a mesa, suas mãos se curvando em garras, alcançando a garganta de Cordelia. Sua desgraçada, ingrata e conspiradora. Eu vou te matar. Ele nunca chegou à metade da mesa. Graham se moveu com uma velocidade ofuscante, agarrando Josiah pelas lapelas de seu terno caro e o levantando completamente do chão. Ele bateu o homem mais velho contra o painel de carvalho da parede com uma força que fez os lustres tremerem. Você encosta um dedo na minha esposa, sussurrou Graham. A ameaça silenciosa em seu tom era muito mais aterrorizante do que um grito. E eu vou te mostrar exatamente como um selvagem resolve seus negócios. Nós nos entendemos? Josiah, ofegante, assentiu freneticamente, seus olhos arregalados de terror absoluto. Graham o largou em uma pilha patética no chão e voltou para o lado de Cordelia, oferecendo-lhe o braço. Ela o pegou, de pé, alta, vitoriosa e finalmente inegavelmente livre. A humilhação na sala de jantar do Silver Peak Hotel deveria ter sido o fim do reinado de Josiah Pratt. Mas animais feridos são muitas vezes os mais perigosos. Despojado de sua vantagem com a Chicago and Northwestern Railway, Josiah retornou à sua vasta propriedade rural, não para ceder, mas para queimar o tabuleiro até as cinzas. Ele sabia que, enquanto Graham e Cordelia respirassem, seu império estava acabado. Ele também sabia que seus próprios rancheiros, tendo visto o que Graham fez com Harlan e Coots, estavam aterrorizados com o homem da montanha. Então Josiah buscou ajuda além das montanhas Ouihi. Ele transferiu uma soma substancial para uma agência notória em São Francisco, solicitando os serviços de um destacamento de execução especial. Homens que não se importavam com a política local, apenas com o ouro que eram pagos para derramar sangue. Enquanto isso, a vida no terreno de Deadwood estava se transformando a um ritmo estonteante. Com o primeiro adiantamento do arrendamento da ferrovia garantido em uma conta fiduciária de alto rendimento em Boise, Cordelia não construiu uma mansão. Em vez disso, ela investiu em infraestrutura. Ela contratou uma equipe de perfuradores independente de fora do estado para alargar a nascente subterrânea, cobrindo-a com ferro pesado e construindo uma enorme torre de água alimentada por gravidade que em breve serviria às locomotivas a vapor. Graham supervisionou a construção. Os homens que vieram trabalhar para eles aprenderam rapidamente que o Sr. Holloway era um chefe justo que pagava bem, mas que não tolerava absolutamente nenhuma insolência para com sua esposa. Para os trabalhadores, Cordelia era a arquiteta brilhante de seu emprego. Para Graham, ela estava se tornando algo muito mais profundo. Numa noite no final de outubro, quando as primeiras geadas amargas começaram a se assentar sobre o alto deserto, Graham voltou para a cabana. Ela havia sido expandida, com uma lareira de pedra adequada, janelas de vidro e uma pesada porta de carvalho, mas ainda estava enraizada no mesmo local onde eles haviam lutado por suas vidas. Cordelia estava sentada perto do fogo, revisando o último manifesto da companhia ferroviária.
Ela ergueu o olhar quando Graham entrou, tirando a geada de seus ombros largos. Os engenheiros dizem que os primeiros trilhos cruzarão a divisa do condado até quinta-feira, disse ela, seus olhos refletindo a luz quente do fogo. Graham pendurou o casaco em um prego e caminhou até ela. Ele não se sentou em sua cadeira habitual. Ele se ajoelhou ao lado da dela, sua estrutura maciça ofuscando completamente os delicados móveis de madeira. Ele estendeu a mão, seus dedos ásperos e calejados, gentilmente afastando uma mecha de cabelo escuro para trás da orelha dela. Você conseguiu, Cordélia, ele murmurou, sua voz um ronco baixo e íntimo. Você quebrou o domínio dele. Cordélia se inclinou levemente em seu toque. A rígida e inflexível donzela de ferro havia se suavizado, não em fraqueza, mas em uma força profunda e silenciosa. Nós conseguimos, Graham. Eu desenhei os mapas, mas você defendeu o terreno. Eu não estaria aqui sem você. Seus olhos se encontraram. Por semanas, eles viveram em um estado de hipervigilância, ligados por um contrato de sobrevivência. Mas no calor silencioso da cabana, a tensão pesada e não dita entre eles finalmente mudou. Graham se inclinou e Cordélia o encontrou no meio do caminho. O beijo não foi o ato desesperado de dois estranhos. Foi a colisão inevitável de duas almas ferozes e independentes que finalmente encontraram seu igual. Foi exigente, cru, e tinha gosto de fumaça de lenha e da promessa indomada da fronteira. Quando finalmente se separaram, Graham encostou a testa na dela. Eu não vou voltar para a floresta, ele prometeu ferozmente. Esta é a minha casa agora. Você é a minha casa. Mas a fronteira raramente permite paz ininterrupta. Na manhã seguinte, a máquina de telégrafo em Silver Peak tagarelava freneticamente. O jovem Toby Miller, pálido e suando, pedalou sua bicicleta até o terreno de Deadwood. Seus pulmões ardiam. Senhor Holloway, senhorita Cordélia, gritou Toby, praticamente caindo da bicicleta ao chegar à varanda. É o seu pai, senhora. Ele trouxe justiceiros, 6 deles, homens duros da Califórnia, fortemente armados, e o xerife Briggs acabou de empossá-los como delegados temporários. Eles têm um mandado federal para a prisão do Sr. Holloway, alegando que ele forjou a procuração e está mantendo a senhora como refém. O maxilar de Graham se transformou em um bloco de granito. Ele se virou para a cabana, pegando sua Winchester. Não, disse Cordélia bruscamente, parando na frente dele. Se você atirar em delegados federais, mesmo que falsos, eles o caçarão pelo resto da sua vida. Não lutamos contra isso com balas, Graham. Terminamos isso com a verdade. Ela se virou para Toby. Você enviou a mensagem criptografada para Boise na semana passada, como eu instruí? Sim, senhora. Toby assentiu freneticamente. Direto para o escritório particular do governador territorial Neal, como você pediu. Bom, disse Cordélia, seus olhos escuros brilhando com uma resolução terrível e absoluta. Graham, prepare a carroça. Nós vamos para Silver Peak. Vamos entrar direto pela porta da frente do escritório do xerife. Graham olhou para ela, vendo a estrategista brilhante e perigosa em ação. Ele não discutiu. Ele simplesmente carregou seu rifle e atrelou a parelha. A viagem para a cidade foi tensa. Quando a carroça entrou na rua principal lamacenta de Silver Peak, os habitantes da cidade se espalharam como codornas assustadas. A notícia dos justiceiros havia se espalhado. Na calçada, em frente à cadeia, estava o xerife Briggs, ladeado por 6 homens de casacos escuros, carregando rifles de repetição e expressões de crueldade casual. Josiah Pratt estava seguro atrás deles, um sorriso de triunfo torcendo suas feições. Graham parou a carroça bem em frente à cadeia. Ele não pegou sua arma. Ele simplesmente ficou sentado ali, uma montanha de homem com Cordélia sentada alta e perfeitamente composta ao seu lado. Graham Holloway! Berrou o xerife Briggs descendo da calçada. Desça e se renda! Temos um mandado para sua prisão por sequestro e coação de Cordélia Pratt. Meu nome é Cordélia Holloway, xerife. A voz de Cordélia soou clara e penetrante, cortando o silêncio tenso da rua. E garanto a você, ninguém está me coagindo. Josiah deu um passo à frente, o rosto corado. Não a escute, Briggs. Ela está sob coação. Prendam-no. Os justiceiros levantaram seus rifles. A mão de Graham pairou perto da coronha de sua Winchester, seus músculos tensos, prontos para atrair o fogo para proteger Cordélia. Antes que um tiro pudesse ser disparado,
As pesadas portas do banco de Silver Peak, localizado do outro lado da rua, se abriram. Um homem saiu. Ele não era um local. Usava um terno de carvão perfeitamente cortado, um chapéu coco e um distintivo de ouro preso à lapela. Ladeando-o estavam 4 agentes federais dos Estados Unidos fortemente armados. "Parem, xerife Briggs", ordenou o homem, sua voz ecoando com autoridade absoluta e inegável. Briggs congelou. "Quem diabos é você?" "Sou o agente-chefe Davis, operando sob as ordens de emergência diretas do governador territorial John B. Neal", declarou o homem, descendo os degraus do banco para a rua lamacenta. Ele tirou uma grossa pasta de papéis de seu casaco. O governador Neal recebeu um conjunto de livros contábeis altamente detalhados e meticulosamente auditados na semana passada. Continuou o agente Davis, olhando diretamente para Josiah Pratt. "Livros que detalham uma década de roubo sistemático de gado, execuções ilegais de hipotecas de terras e evasão fiscal maciça orquestrada por você, Sr. Pratt, e facilitada pelo xerife Calvin Briggs." O sorriso de Josiah desapareceu, substituído por uma máscara cinzenta de puro horror. Ele se virou para olhar para Cordélia. "Você achava que eu só lia filosofia no meu quarto todos aqueles anos, pai?" perguntou Cordélia suavemente, embora sua voz fosse ouvida. "Eu cuidava dos seus livros. Guardei cópias de cada transação ilegal, cada suborno e cada escritura roubada. Você construiu seu império sobre areia e eu apenas deixei a maré entrar." "Isso é mentira!" gritou Josiah, cuspe voando de seus lábios. Ele se virou para os justiceiros contratados. "Atirem neles! Atirem em todos eles! Eu dobro o pagamento de vocês." O líder dos justiceiros, um homem com uma cicatriz e olhos frios, olhou para os agentes federais, depois para Graham Holloway, que o encarava com a violência prometida de um urso encurralado. O justiceiro lentamente abaixou seu rifle. "Fomos contratados para cumprir um mandado, Pratt. Não para entrar em guerra com o governo federal. Estamos fora." Com isso, os 6 mercenários se viraram e caminharam em direção à cavalariça, deixando Josiah completamente sozinho. O agente Davis sinalizou para seus homens. "Calvin Briggs, Josiah Pratt, vocês estão presos por furto qualificado, extorsão e conspiração contra os cidadãos do território de Idaho. Enquanto as pesadas algemas de ferro, as mesmas que Graham usara semanas antes, eram fechadas nos pulsos de seu pai." Cordélia não se vangloriou. Ela simplesmente observou o homem que tentou vendê-la para o maior lance ser despojado de seu poder, sua dignidade e sua liberdade. Foi uma justiça fria, clínica, e era exatamente o que ele merecia. A queda de Josiah Pratt abalou o condado de Owehee até seus alicerces. Com o tirano removido e o xerife corrupto enfrentando uma década em uma penitenciária federal em Yuma, a cidade de Silver Peak foi forçada a se reinventar. E o catalisador para essa reinvenção foi a Chicago and Northwestern Railway. Na primavera de 1884, os trilhos haviam atravessado com sucesso o Passo Owehee. A enorme torre de água no terreno de Deadwood, agora oficialmente batizada de Reabastecimento Holloway, tornou-se o coração pulsante da nova economia do vale. Cada vez que uma enorme locomotiva a vapor parava com um silvo para encher suas caldeiras com a água pura e doce da nascente de Cordélia, uma porcentagem da receita do frete fluía diretamente para as contas de Graham e Cordélia Holloway. Eles eram, inequivocamente, o casal mais rico do território. No entanto, eles se recusaram categoricamente a se mudar para a propriedade ostentosa e abandonada de Josie, na cidade. Em vez disso, contrataram os melhores arquitetos de Boise para construir uma bela e ampla casa de fazenda no terreno de Deadwood, incorporando a robusta cabana original ao projeto como o escritório central. Era um lembrete físico de onde eles começaram. Um monte de pedras, um voto forçado e um desafio compartilhado. Graham, o ex-homem da montanha, trocou seus rifles de caça por equipamentos de agrimensura. Ele usou a riqueza deles para comprar de volta as terras que Josiah havia roubado ilegalmente dos habitantes mais pobres da cidade, arrendando os direitos de pastagem de volta para eles a taxas impossivelmente justas. A cidade, que antes temia o bruto, agora o via como um pilar de justiça silencioso e inabalável.
Cordélia, não mais a solteirona desprezada, tornou-se a mulher de negócios mais formidável do Oeste. Ela estabeleceu a primeira escola pública em Silver Peak, financiando-a inteiramente com suas royalties da ferrovia. Ela andava pelas ruas de cabeça erguida, comandando um respeito que aterrorizava os homens que ainda se apegavam aos velhos costumes patriarcais da fronteira. Mas seu maior triunfo não foi financeiro ou político. Foi a vida tranquila e profunda que eles construíram juntos, longe dos olhos da cidade. Numa noite quente de julho, exatamente um ano após o brutal casamento forçado na cadeia, Graham estava sentado na ampla varanda de sua nova casa. Ele estava esculpindo um pequeno cavalo de madeira de um pedaço de bétula lisa. A pesada porta de carvalho se abriu e Cordélia saiu para o crepúsculo. Ela se movia um pouco mais devagar agora, a mão repousando protetoramente sobre a grande curva de sua barriga. Ela estava grávida de 7 meses de seu primeiro filho. Graham imediatamente largou a faca e se levantou, oferecendo-lhe o braço. Ela o pegou, apoiando-se em seu calor sólido, enquanto ele a guiava para uma cadeira de balanço com vista para o vasto vale abaixo. O sol poente pintava os picos acidentados em tons de ouro brilhante e índigo profundo. Recebi uma carta do governador territorial hoje, disse Cordélia, pousando a mão sobre a mão maciça de Graham. Ele perguntou se eu consideraria servir como conselheira especial do Tesouro Territorial. Graham riu, o som profundo e retumbante vibrando em seu peito. Aposto que você equilibraria o orçamento de todo o território em uma semana e deixaria os políticos tremendo nas bases até terça-feira. Cordélia sorriu, olhando para a terra que ela havia salvado e para o homem que a havia salvado. Eu disse a ele que não. Eu disse a ele que meu império está bem aqui. Não preciso de outro. Graham se ajoelhou ao lado de sua cadeira, assim como havia feito na velha cabana. Ele pressionou o rosto contra o ombro dela, respirando o cheiro de lavanda e o ar fresco da noite. Passei 10 anos fugindo do mundo, Cordélia, pensando que não havia nada além de ganância e crueldade aqui embaixo. Você me mostrou o contrário. E você me mostrou, sussurrou Cordélia, encostando a bochecha em seu cabelo grosso, que às vezes o homem mais perigoso da sala é o único que realmente sabe amar ferozmente. Ao longe, o apito baixo e melancólico de uma locomotiva a vapor ecoou pelo cânion. Era um som de progresso, de riqueza e da marcha imparável do tempo. Mas na varanda do rancho Holloway, sob o vasto dossel das estrelas do oeste, a única coisa que importava era o laço inquebrável forjado no crisol da natureza selvagem e implacável. A lenda de Graham e Cordelia Holloway se tornou um pilar do folclore de Idaho. Eles foram o homem da montanha e a solteirona que colocaram um barão corrupto de joelhos, não apenas pela força bruta, mas por um intelecto incomparável e uma solidariedade inabalável. O casamento deles, nascido de uma ameaça cruel e calculada, floresceu em uma dinastia construída sobre respeito mútuo, independência feroz e amor profundo. Eles transformaram um lote de rocha estéril na força vital de um território, provando que o verdadeiro poder não vem da coerção, mas do reconhecimento do valor oculto na terra e, mais importante, um no outro. A donzela de ferro encontrou seu igual na natureza selvagem.